galera! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Cultivando Ideias e agora para falar sobre arquitetura de computadores. Essa semana nós vamos estar lançando uma série de vídeos para tratar desse assunto. Mas antes, vamos lembrar de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então vamos agora para o que interessa, a arquitetura de computadores. Esse termo ele é principalmente usado na construção e edificação. Então, o que é que ele tem a ver com computadores? Quando a gente pensa nesse termo em relação às construções e edificações, nós vamos lembrar que esse termo ele está se referindo à arte ou à técnica de projetar um ambiente que vai ser habitado pelo ser humano, né? Então, mas o que é que isso tem de interesse para nós do ramo da computação? Só é essencial que todos os profissionais da computação eles tenham pelo menos os conhecimentos básicos de arquitetura de computadores. Saber como um computador funciona vai nos permitir entender a sua capacidade e também suas incapacidades de resolver problemas, saber como programá-los da melhor forma possível, como deixar o computador e os dados contidos nele mais seguros e também como ganhar desempenho e também o que faz ele ficar tão lento. Estudar arquitetura de computadores é tão importante para um profissional da computação como estudar anatomia é para o médico. Antes de iniciar qualquer estudo sobre medicina, o médico ele precisa saber detalhes do funcionamento do corpo humano, quais são seus órgãos, como eles trabalham individualmente e como se relacionam para formar o sistema, seja digestivo, seja respiratório, sistema motor, qualquer um dos sistemas. E com a arquitetura de computadores é semelhante. É necessário aprender quais são os componentes de um computador, como eles funcionam e como eles trabalham formando um sistema. Então, da mesma forma que a gente tem esse termo de arquitetura utilizado aí pelo pessoal da construção civil, na computação esse termo ele foi adaptado para denominar as técnicas de projetar e construir computadores. Então, a arquitetura de computadores é o projeto conceitual e fundamental da estrutura operacional de um sistema computacional. Então, é o estudo dos requisitos necessários para que um computador funcione e de como organizar os diversos componentes para obter melhores desempenhos. Então, a arquitetura de computadores ele vai se referir em relação ao comportamento de um sistema computacional visível para um programador, ou seja, os aspectos relacionados à execução lógica de um programa, enquanto nós estamos utilizando computadores enquanto a organização computacional, que se refere às unidades estruturais e seus elementos lógicos e eletrônicos, ok? Mas o que vem a ser um computador? Essa é a grande questão que move os homens, né? Brincadeiras à parte, mas um computador, pessoal, é uma máquina composta de partes eletrônicas e partes eletromecânicas, que seria o que a gente chama de hardware. Ele é capaz de coletar, manipular e fornecer resultados de informações para um ou mais objetivos. Enfim, é uma máquina que é capaz de resolver problemas de um usuário. Então, para ser considerado um computador, ele precisa respeitar o que a gente chama de arquitetura de von Neumann, que é ter processador, memória e dispositivos de entrada e saída, que podem ser utilizados de modo eficiente para a solução de tipos diversos de problemas que cada um tem sua complexidade ou os volumes de dados diferentes em cada tipo de problema. Então, dessa forma, eu posso dizer que um computador nós podemos entender como qualquer tipo de dispositivo que possa receber uma entrada, que são os dados que são fornecidos, e retornar uma saída após a realização de uma série de operações com base em valores que foram fornecidos e armazenados. E aí a gente vai ter vários tipos de computadores, que vão desde desktops, laptops, até servidores e também sistemas embarcados. E por que não considerar o nosso smartphone como um computador? Porque ele segue, de certa forma, um modelo de von Neumann. Porque ele tem hoje em dia memória, ele tem processador e tem também dispositivos de entrada e saída que nos permitem utilizar ele da melhor forma possível. Então, nós temos essa realidade hoje de computador em cima de muitas coisas que nós utilizamos no dia a dia que podemos chamar de sistema computacional ou mesmo computador. Mas os computadores, eles se utilizam hoje de uma grandeza eletrônica chamada grandezas digitais. Para a gente entender isso, nós temos que entender que existem dois tipos de grandeza. As grandezas que são ditas analógicas e as grandezas que são digitais.
As grandezas analógicas são grandezas que conseguem assumir valores diferentes durante a sua execução. Certo? Ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, então ela assume valores de tensão corrente diferentes durante a sua execução. Entanto que aqueles componentes que são de grandezas digitais, eles apenas assumem dois valores, que são nível lógico alto ou nível lógico baixo, normalmente 0 e 5 volts, que aí nós chamamos de aberto, fechado, nível lógico alto, nível lógico baixo. Né? Então, os computadores que nós utilizamos hoje, que são chamados computadores digitais, certo? Eles se utilizam dessas grandezas. Então, os computadores eletrônicos digitais, eles vão receber esse nome justamente porque são desenvolvidos a partir de circuitos eletrônicos digitais e são capazes de realizar esses cálculos, operações lógicas, movimentação de dados entre o processador e os seus dispositivos de armazenamento, entrada e saída. Os sistemas digitais, em seu nível mais baixo, vão representar as informações somente através de dígitos, que são 1 ou 0, nível lógico alto ou baixo, 0 ou 5 volts. Mas em níveis mais altos, esses dígitos eles são codificados e conseguem representar qualquer tipo de informação. E isso nós vamos, através dos nossos vídeos, entender um pouco como é que isso funciona. Isso não é matéria para hoje, né? A gente ainda vai demorar um pouquinho para ver como é que é essa codificação, ok? Mas a gente pode entender que o computador é uma máquina que ela realiza operações. E quais são essas operações? Basicamente, segundo vários autores, são 4 operações básicas, que são processamento de dados, armazenamento de dados, movimentação de dados e controle. 4 operações básicas. O processamento de dados seria o que a gente chama de tarefa principal. O computador, no caso, ele vai ser capaz de fazer inúmeros cálculos para manipular esses dados e essa manipulação chama-se processamento. E as informações iniciais que são dadas nesse processamento é o que a gente chama dados, que depois de processados geram informações. Então, a informação ela vai compreender os dados processados e organizados para atender um objetivo específico, para trazer alguma resposta ao usuário. Então, além do processamento de dados, nós vamos ter o armazenamento de dados, que é a capacidade do computador guardar os dados em algum espaço de memória, a movimentação dos dados, que é a capacidade que o computador tem de levar os dados de uma unidade de memória para outra, ou de um computador para outro, ou do computador para a nuvem, qualquer que seja. Ele consegue movimentar esses dados para ou o seu processamento ou mesmo para armazenamento em locais diferentes. E o controle, que é a capacidade que o computador tem de controlar os dados e controlar o que acontece com esses dados. Então, basicamente, essas 4 operações é o que faz o computador ser o que é. E eu espero que, nesse início, a gente esteja entendendo um pouco essa importância aí da arquitetura de computadores e o que nós vamos estudar nele. Nós já percebemos um pouco algumas características suas e começamos a adentrar dentro da realidade do computador, né? Lembrando também que o computador, nós conseguimos dizer que ele se divide em 2 partes, né? Hardware e software. Basicamente, hardware é aquela parte física do computador, enquanto o software vai ser a parte lógica do computador. E nós aqui vamos tentar estudar a integridade, a integração que há entre essas 2 partes para fazer com que o computador funcione da melhor forma possível. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e qualquer dúvida pode me procurar, deixar mensagem aí e aí nós vamos conversando e tentando entender melhor essa realidade. Mas não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais, pessoal!